Irmãos em Cristo, do grupo Intercessores e amigos que nos seguem, nós estamos aqui para tentar responder mais algumas perguntas das pessoas que nos fazem. Hoje, na verdade, eu não vou responder uma pergunta. Eu vou, na verdade, dar um conselho a uma pessoa que me fez, na verdade, não deixa de ser uma pergunta. A pessoa não quis se identificar, até porque a pergunta que ela me faz é muito constrangedora, se assim ela fosse dizer seu nome. Ela me diz o seguinte: irmão Davi, por alguns dias traí meu marido, mas a cada momento de traição eu senti um peso de consciência. Estou evitando encontrar-me com essa determinada pessoa, porque não quero mais praticar certos atos. Estou querendo me libertar. Pergunto ao irmão: se eu me arrepender hoje, se eu não fazer o que eu vinha fazendo, Deus, ele me perdoa? A minha família é muito tradicional em uma determinada igreja e alega que Deus, ele destrói todos aqueles que praticam atos sexuais ilícitos com o seu corpo. Minha irmã ou amiga que me fez essa pergunta, nós temos na nossa sociedade hoje, primeiro eu gostaria de lhe dizer o seguinte: o adultério, a prostituição, a fornicação, o homossexualismo, que nós hoje temos de chamar homossexualidade, porque homossexualismo é crime, é pecado. Isso aí não tem o que ser discutido. Tanto nesse século como no vindouro, como no século passado, enfim, é pecado. A Bíblia diz que o homem que se deita com uma mulher que não seja a esposa dele, e vice-versa, está cometendo adultério. A Bíblia diz que solteiros que mantêm relacionamento sexual antes de um casamento estão pecando, estão se prostituindo, estão fornicando. Pessoas do mesmo sexo que se deitam com pessoas do mesmo sexo, que praticam relacionamentos sexuais com pessoas do mesmo sexo, estão pecando. Então, pecado tem que ser lidado como pecado. Isso aí a gente não pode distinguir nada, certo? O que você fez, como você mesmo disse, trair meu marido, isso é pecado. Agora, temos de analisar várias coisas. Primeiro, existem pessoas que praticam esse tipo de ato e não têm nenhum sentimento após. Tipo, para a pessoa está tudo certo, para a pessoa está tudo bem, para a pessoa está tudo normal. Ela fez porque achava que devia fazer e não há necessidade de arrependimento, porque para ela é normal. O adultério, a prostituição hoje, o homossexualismo hoje, é normal. Então nós temos de ter cuidado quando isso está se tornando normal. Quando o pecado na vida do homem, ele está se tornando algo rotineiro, algo normal. Respondendo à sua pergunta, você traiu seu marido, você pecou, porém, você me pergunta: se eu deixar de praticar isso hoje, se eu não fizer mais, existe o perdão de Deus? Eu gostaria de ler para você
o que está lá em 1 João, capítulo 2, versículo 1, que diz o seguinte: Filhinhos, esta palavra vos escrevo para que não pequeis. Se entretanto alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Esse Jesus Cristo que 1 João está falando aqui, lá em 1 João está falando, é aquele mesmo Jesus Cristo de João capítulo 8, que levaram até ele uma mulher pega no próprio ato adulterando. E a lei daquela época, a lei nos mandava, Moisés, instruindo a lei, Moisés diz que tais mulheres deveriam ser apedrejadas. A Bíblia diz que Jesus Cristo se levantou da terra, se levantou de onde ele estava, apontou para todas aquelas pessoas e disse: aquele dentre vós que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E a Bíblia diz que foram saindo dos mais novos, dos mais velhos, até os mais jovens. Ficou somente Jesus Cristo e a mulher. Jesus Cristo, ele disse: mulher, onde estão os teus acusadores? Ela disse: Senhor, não tenho, ninguém me acusou. Isso eu também não te condeno. Vai e não peques mais. A você que me fez essa pergunta, se por um acaso você está arrependido do que fez, você pode até ser membro de igreja, você pode até ser evangélico, você pode até ser salvo na pessoa de Cristo, e fez esse ato, e praticou esse ato. Só quem pode saber realmente o seu arrependimento é Deus, porque Ele sonda o teu coração. E eu gostaria de te dizer o seguinte, que se Deus, Ele reconhecer, Ele vê que o teu coração está arrependido, que você se arrependeu daquilo ali e não vai mais praticar, a Bíblia diz que um coração quebrantado e contrito, Deus, Ele não despreza. O que nós temos de entender nessa questão é que nós temos um tabu hoje de que existe pecado grande e existe pecado pequeno. Não, fulano adulterou, então fulano foi um pecadão. Mas fulano contou uma mentira e um pecadinho. Isso não existe. Tanto faz com relação a pecado. Tanto faz. Fulano está contando uma mentira ali na esquina, e na outra esquina tem alguém adulterando, se prostituindo ou cometendo atos homossexuais. É o mesmo pecado. A diferença é as consequências. Muitas vezes aquela mentira que foi contada ali, a consequência dela é mínima. E muitas vezes aquela relação extraconjugal, aquele adultério, aquela fornicação, resulta numa gravidez inesperada que pode e que vai prejudicar provavelmente um casamento ou um relacionamento que poderia ter chegado ao casamento. Mas, em ambos os casos, a Bíblia nos mostra que o pecado, ele é tratado, ele é lidado com o pecado. Não existe a questão, é pecado maior ou menor. Então, minha querida amiga, irmã, não sei, você cometeu pecado, você traiu seu marido, mas eu gostaria de te dizer que em primeira instância você pecou contra Deus. Davi no Salmo 51, ele disse, quando ele adulterou com Betseba, ele disse: contra ti somente pequei, fiz o que era errado aos teus olhos. Então o conselho que eu te dou hoje é: vá em paz e não peques mais. Isso são palavras de Cristo. Não faça mais. Você traiu seu marido, você adulterou, você fez o que era errado aos olhos de Deus, você pecou, mas a Bíblia diz que só existe um pecado que não tem perdão nem nesse século nem no vindouro, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Este não terá perdão. Mas os demais têm perdão. E isso que você fez tem perdão. Agora depende das suas atitudes com relação a Deus. Se arrependa, não faça mais. Se essa pessoa deixou algum contato com você, não ligue mais, não entre mais em contato.
Ore, humilhe-se na presença de Deus, porque Deus ele tem poder para perdoar você e para mudar a sua vida. Eu tenho certeza que você não fez e nem fará metade da metade do que o rei Manassés fez. Lá em 2 Crônicas, capítulo 33, diz que Manassés era filho do rei Ezequias. E Manassés, a Bíblia diz claramente, fez tudo quanto era errado diante dos olhos do Senhor seu Deus. Para você ter ideia, Manassés, o pai dele, Ezequias, tinha derrubado os postes ídolos. Manassés foi lá e recuperou, restituiu os postes ídolos, que eram altares, que eram os altares dos deuses. Manassés usou de feitiçaria. Manassés procurou adivinhos. Manassés matou seus filhos no fogo, no vale dos filhos de Inom. E a Bíblia diz, e fez tudo quanto era de errado perante os olhos do Senhor seu Deus. Então houve a consequência de tudo isso. A Bíblia diz que os reis vieram até Manassés, o prenderam, colocaram uma argola no seu nariz e levaram ele feito um bicho, como cativo. Mas a Bíblia diz que ele entendeu no seu coração que o que ele tinha feito era errado. E a Bíblia diz que ele orou deveras a Deus. Essa palavra deveras significa dizer, orou de verdade, orou com o espírito, orou com a alma, orou dizendo assim, Deus, eu me arrependo, não era para eu ter feito isso. E a Bíblia diz que ele orou deveras a Deus, e Deus se aplacou para com ele, trouxe ele e colocou ele no reino de novo. Então, minha irmã, minha amiga, não sei se você é evangélica, não sei qual a sua linhagem religiosa, eu só quero te dizer o seguinte, o pecado foi cometido, você pecou, mas a Bíblia diz que se por um acaso nós pecarmos, filhinhos, não pequeis. Se entretanto alguém pecar, temos um advogado perante o Pai, que é Jesus Cristo. Sabe qual é a causa, o caso que acontece nisso aqui? O pecado foi cometido. Deus vê esse pecado. Mas a Bíblia diz que se você for uma pessoa salva no sangue de Cristo, se você é uma pessoa que aceitou Jesus Cristo como Salvador de sua vida, a Bíblia diz que Jesus Cristo se apresenta diante de Deus como um advogado e diz assim, Pai, eu morri por ele, eu morri por ela. Ela ou ele um dia me aceitou como Senhor e Salvador da sua vida. Mas por algum motivo, que Deus sabe qual, porque a Bíblia diz que Ele está em todo canto ao mesmo tempo, conhece o nosso coração, sabe do nosso coração, ele caiu no ato de adultério, ela caiu no ato de adultério. Mas eu quero dizer ao Senhor que eu morri por ela. E eu quero dizer ao Senhor que aquele meu sangue foi vertido na cruz do Calvário, para que ela tivesse vida e vida em abundância. E eu estou vendo que ela está pedindo perdão, ela está arrependida, ela está constrangida, ela não quer mais fazer. Então, Pai, perdoe o pecado dela. E a Bíblia diz que Jesus Cristo, Ele é o nosso advogado perante Deus. Então, você está me dizendo que se arrependeu, não quer mais fazer. Esse é o caminho. Peça perdão a Deus, humilhe-se na presença de Deus. E com certeza a Bíblia nos respalda para isso. Deus ele vai te perdoar, vai te dar uma nova chance. Deus ele vai abrir as portas para você. Deus vai te abençoar de uma forma tremenda. Agora, não peques mais. Não faça mais. Não adultere mais. Não traia mais seu marido. Esse é o conselho que eu te dou, baseado nas Escrituras Sagradas. E se você vê que o seu marido tem estrutura suficiente para te ouvir e você confessar a ele, seria interessante você fazer isso também. Agora, se por um acaso você vê que seu marido ele não vai ter estrutura para isso, vai ver que o teu casamento vai se acabar, que teu marido vai ficar com a mágoa constante de você, não vai conseguir te perdoar, então humilhe-se na presença de Deus, peça perdão a Deus, não faça mais e vá viver em paz com seu marido, para a glória de Deus. Então que Deus nos abençoe. Eu espero ter respondido a sua pergunta, espero ter lhe dado um conselho
tanto a você como as demais pessoas que irão ver esse vídeo, podem estar numa situação semelhante ou parecida, ou até ter cometido outro tipo de pecado, e está hoje em dúvida, com aquela mágoa no coração, aquele rancor, perguntando se Deus vai perdoar ou não, perguntando se existe solução ou não. Eu quero dizer a você que a Bíblia diz, 1 João capítulo 2, verso 1, diz assim: filhinhos, não pequeis. Não está discriminando, não está dizendo o tipo de pecado. Porém, se você pecar, tem um advogado perante o Pai, que é Jesus Cristo, o justo, que é o único que pode nos acusar dos pecados e não nos acusa. Pelo contrário, Ele está como advogado. Então, que Deus nos abençoe e que nós possamos ter uma vida que honre e glorifique o nome dEle.